Vamos começar. Eu vou chamar aqui o Moza. Acho que ele já está aqui participando. Deixa eu conectar ele aqui. Fala, Edu. E aí, bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo bem? E você? Tudo certo. E essa Vamos lá, deixa musiquinha top o aí? pessoal conectar aí. Pessoal, convida o pessoal que está na sua lista aí, dos principais aí no Insta, nesse aviãozinho. Você vai convidar o pessoal que mais curte suas publicações, mais interage com você. Olha de trends aqui, ó. Ô, Marco, cadê minhas camisetas, cara? Você não quer mandar via correio, não? Sedex? Próxima live eu vou fazer a camiseta da Indie Trends. Vamos lá, vamos começar aqui, gente. Bastante coisa para a gente falar aqui sobre vendas. Né, Moza? Eu não sei se uma hora vai dar para a gente cobrir tudo, não, porque o tema, ele Não dá, né? dá pra gente ir para uma mesa de bar aí. Agora não dá, né? Só no virtual, mas dá para tomar uns bons vinhos aí, tomar uma boa cerveja para falar sobre o tema, porque tem bastante conteúdo. Bastante, bastante. Bom, pessoal, vou fazer o seguinte. Vamos... A gente começa aí, porque senão não dá tempo, né, de falar tudo. Bom dia, Gabi, bom dia. Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês. Vai convidando aí também quem você acha que precisa aí pegar algumas técnicas de vendas. Acho que nesse momento todo mundo, né? Todo mundo precisa. Ó, tem uma galera boa de vendas aí já, viu, Will? Bom dia, Will. Will é top de vendas, trabalhou comigo direto aí, então tem uma galera que conhece muito Show. bem. Então a gente vai Legal, ter legal. ser bom aí. Show de bola. Pessoal, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês por estarem aí com a gente nessa live. Depois eu vou compartilhar aí as próximas lives, a gente tem bastante coisa para poder falar. Agradecer a presença aí do meu amigo sócio, né? A gente é sócio aí no Instituto Gourmet e baita de um profissional de vendas, tecnologia. Agradecer também a presença do Moza, que está aí para poder acrescentar. Então eu não quero falar muito nessa live, vou deixar o Moza falar mais, mas a gente vai começar fazendo um duelo aqui, porque a gente sempre discutiu bastante sobre as diferenças aí, né, da venda no B2C, B2B e, na verdade, assim, eu quero falar do mundo real, entendeu? Vamos ver o que o Moza vai falar aí. Mas eu vou deixar ele começar. Pode se apresentar aí, moça. Depois a gente já vem aqui pro perfil do vendedor. Acho que a gente tem que saber o perfil certinho, saber quem que é o cara certo ali na ponta para poder entregar resultados, acho que é importantíssimo, né? E aí acho que você tem um ponto de vista, eu tenho outro, e a soma aí que vai dar um resultado legal. Mas Maravilha, se quer se Edu. apresentar e falar um pouquinho de você, fica à vontade. Beleza, assim, eu não comecei vendedor, né? Interessante isso, assim, eu achava que vendedor era a pior raça que existia. Eu comecei aí com 13, 14 anos. Antes disso, eu tô vendo que tem gente muito fera aí. Mandar um abraço pro Milano, que tá aí, pro Will. Cara, gente de competência de vendas lá em cima. Então vai ter que ser boa essa live aí para agradar esse pessoal, né? E eu vou pedir também, Edu, enquanto eu vou me apresentando, pro pessoal aí embaixo, que o pessoal que está assistindo a gente, colocar qual que é a formação e a profissão, ou eu a profissão. Qual que é a formação essencial? O que estudou na vida, formal ou informal, e qual que é a profissão que essas pessoas têm. Vão colocando aí, pessoal, qual que é a formação de vocês e a profissão de vocês. Aí a gente vai falar um pouquinho da conexão de outras profissões com o mundo de venda, tá? Bom, como eu te falei, Edu, eu comecei lá com 13, 14 anos na área de TI, eu era desenvolvedor, comecei na área de software, técnico na área de processamento de dados, me formei em tecnologia da informação, então, cara, minha vida era codificar sistemas, desenvolver mundo de bits e bytes. Um dia eu trabalhava numa empresa, um colega faltou, era o cara que fazia demonstrações técnicas de soluções de computação. O gerente pediu para eu ir, mas não falar nada na reunião, que eu era o cara que desenvolvia a parte técnica. Quando eu voltei, eu fui na reunião com o diretor, quando eu voltei, no dia seguinte o gerente me chamou e falou, cara, você me gerou um problema. Eu falei, que problema? O diretor quer levar você para a área de vendas. Aí eu falei, putz, o que eu fiz de errado, né? Porque assim, vendas para mim era o pior mundo que existia. Assim, pô, o que eu vou fazer em vendas? Não tem nada a ver comigo. O meu sonho era ter um Uhum. cartão
era ter um cartão escrito desenvolvedor, analista de sistemas. Só que aí ele falou como que funcionava a área de vendas em tecnologia, a preparação, a parte técnica para isso, e falou também quais as possibilidades de ganho, né, Edu? Aí, opa, tava no momento ali, começando a vida, falei, Uhum. não deve ser tão ruim assim. E aí foi assim que eu acabei indo para vendas. Mas aquilo, na área do B2B, Edu, eu acredito muito na técnica, na formação, no processo. Não estou dizendo formação formal, mas entender vendas muito mais como ciência do que como talento. Na área B2B, na área de vendas corporativas ou vendas complexas, como a gente chama, né? E aí acho que foi muito legal a nossa conexão, porque eu aprendo muito com você a questão da venda raiz, né, do B2C. Você acredita que precisa muito de formação, é mais talento? Qual que é a tua linha nesse duelo ali? Cara, assim, a gente vai falar, né, desse perfil desse vendedor aí para começar, né? Se é talento, se é técnica, né? Toda a história, assim, a gente vê vários vendedores, né, por treinamentos, o mundo real lá na ponta, a gente vê que a capacidade de quem vende para valer mesmo é quem tem capacidade de ação, é quem realmente sabe executar, quem tem a energia lá no alto. Então, a galera que quer, tipo, ficar mais na boa, tal, não adianta. A energia do vendedor sempre tem que ser energia lá no alto, tem que ter foco o tempo todo e tá atrás do resultado. Quando a gente vê esse perfil aí do vendedor, não adianta um cara que não tem ambição, um cara que não quer correr, que não quer ganhar dinheiro, que não quer ir atrás. Não adianta um cara que não acorda com energia lá no alto e fica focado atrás da venda o tempo todo. Putz, você fica lá meio folgadão, com preguiça, etc. Putz, já não cabe. Então, eu acredito muito nessa parte comportamental, muito mais do que numa técnica. A gente vai falar aqui de técnicas, é óbvio, mas eu acredito muito mais no comportamento e atitude, a postura, do que em técnicas. Porque quem estuda muito, quem lê muito, quem conhece um monte de técnica e não sabe executar, não vende nada. Então, eu acho que o ponto principal é esse. Não sei se você concorda comigo. Eu vejo o seguinte, que o talento ele é primordial, né? Mas se o talentoso não se dedicar, o esforço vende o talento. Então, aquele cara que é médio, medíocre, se ele for estudando, ele vai ficar tão talentoso ou mais talentoso que o cara que é rockstar, que é o cara que se destaca. Então, assim, a gente vai entender que existem alguns complementos que funcionam nos dois lados, no B2C, no B2B, e naquilo que você falou, acredito muito, na essência de um bom profissional de vendas. Eu acho que tem atitudes aí que vêm antes da capacidade técnica, são atitudes que a gente chama de soft skills, né? São atitude, autoestima, engajamento, energia, motivação, e isso eu acho que tanto no B2B como no B2C, acho não, tenho certeza, eles são valores e competências primordiais. Show. Cara, e aí, assim, quando a gente fala, né, desses pontos aí, a minha pergunta para você é a seguinte: qual que é a melhor técnica para usar para poder vender? Hoje em dia, o que está funcionando? O que é a melhor técnica? O que o pessoal usa para poder vender? E a gente vê aqui, depois eu falo um pouquinho do que tem funcionado também. O que eu vejo, Edu, aí assim, eu acho que a tua experiência depois é importante também, acho que você vai concordar comigo, né? A gente tem um amigo em comum, não vou só revelar nomes aqui, mas a história é bonita. Ele foi, quem está assistindo conhece um amigo também, vai saber. Ele estava no ato do casamento civil e na hora que o juiz perguntou para ele qual que é a sua profissão, aí ele falou, sou vendedor. Aí a sogra falou nesse momento, não, para o casamento. O meu genro é engenheiro, a minha filha não vai casar com vendedor, coloca engenheiro, não coloca vendedor, não. Então, assim, antigamente ninguém queria ser intitulado de vendedor. Só que, assim, eu vi que tem, a Dani é pedagoga, o Will é administrador, a Dani, noiva do Will, é administradora também, então tem motorista. Várias pessoas tiveram um início de vida e hoje todo mundo sabe que para você se dar bem na vida, você tem que ter um quê de vendedor. Não adianta ter só a sua formação técnica. Quer você seja psicólogo, pedagoga, nutricionista, motorista, você precisa entregar. E a gente está vendendo o tempo inteiro. Seja na conquista do parceiro, da mulher amada, na relação com a família, a gente é um produto que a gente se vende o tempo inteiro. Então, assim, hoje é interessante ver pessoas com formações sensacionais
que estão buscando aprender o que é a técnica de vendas. Que não adianta você ter uma formação exemplar, ainda mais em tempos difíceis, né, Edu? A gente tem o seguinte, né? Tempos difíceis formam homens fortes trazem tempos bons trazem homens fracos que geram de novo tempos difíceis. Então a gente está no momento agora de tempo difícil e quem não sabe vender, se articular, não importa a formação, não consegue superar esse momento de crise, que é o que a gente vai falar também. Então assim, mas voltando na tua pergunta, né, Edu? Eu acredito muito, e aí muito mais convivendo hoje com você no nosso negócio, ali da capacidade do vendedor, que às vezes não teve uma formação básica, uma formação padrão, mas ele tem uma competência de fazer coisas que às vezes ele nem sabe que está fazendo. Outro dia eu vi uma gestora nossa fazendo um estudo de ROI com um aluno e ela talvez nem sabe o que é um estudo de ROI. ROI, rapidamente, pessoal, é você provar para uma pessoa que ela vai investir uma quantidade de dinheiro e daqui a pouco esse dinheiro vai voltar rapidamente para ela numa quantidade maior e ela vai realizar os sonhos dela. Então eu já vi fazendo sem saber o que estava fazendo. E na venda corporativa e multinacional, o vendedor também faz isso, mas ele tem passo a passo, ele estudou para fazer aquilo com uma técnica embasada naquilo que ele está realizando. Então assim, eu vou falar de técnicas do B2B e aí você vai complementando. B2B, pessoal, é vendas de empresas para empresas, tá? É um termo em inglês, business to business. Então, assim, é empresa vendendo para empresa. O B2C, que é a praia do Edu, Edu conhece as duas também, é business to consumer. Então, assim, é um negócio, é um comércio vendendo para pessoas no varejo. Só para que a gente conceitue o nosso público aqui. Então, na área de empresas, Edu, existem técnicas aí, parece que são novas, mas você pegar assim, o Solution Selling, ele foi criado em 1975, Edu. Não é novo. Sim. Só que quem usou foram as empresas... Foi remodelando. Foi remodelando. O Spin Selling já é um remodelamento, porque ele é baseado em quê? Em perguntas abertas e fechadas. É um diagnóstico, você tira uma foto da dor do cliente, tira as objeções e mostra para ele um caminho futuro. Como é que ele vai resolver. É mais ou menos aqueles programas de televisão que a gente assiste, né? Do antes e depois, né? As mulheres chegam lá e aí tomam um banho de loja, ficam bonitonas no final, aquele cara que passa por uma cirurgia plástica. Então, assim, vender é isso. É você pegar a foto atual de uma pessoa de uma empresa, verificar aquilo que ela está sofrendo de dor ou aquilo que ela tem de desejo, você executa um procedimento para tirar objeções e depois mostra o resultado. Olha como é que ficou. E aí você realiza a venda. Funciona assim no B2B. Como é que funciona no B2C, Edu, ou no dia a dia do varejo? Cara, assim, é muito legal porque as duas coisas elas se conectam, né? Quando você vem falar de solution selling, e é exatamente isso, né? Por isso que eu falei muito do comportamento. E aí, sendo bem simples, eu queria, pessoal que está aí acompanhando, a gente já está com 105 pessoas, vou pedir uma coisa para vocês. Vocês têm um papel aí, uma caneta? Papel, caneta, ó. A gente tem um conteúdo aqui sobre as técnicas, que a gente quer falar também, exatamente sobre isso que o Moza acabou de introduzir. Então, pega um papel, uma caneta, porque assim, o objetivo, a gente quer aqui passar nossa experiência para vocês saírem já aplicarem. Então, pega a caneta, o papel, vocês vão anotar, que se vocês conseguirem aplicar isso na próxima venda que você vai fazer, não importa que venda, se é uma venda para você arrumar um emprego, se vender, se é uma venda para você vender um produto, se é uma venda para vender um serviço, se é a sua empresa, não importa. As coisas que a gente vai falar aqui vão ajudar nesse processo, né? Então, voltando aqui para o B2C, né? Vai muito mais na raça, né? O pessoal estuda bastante até, faz os treinamentos, etc. Mas quando você está com o cliente na ponta, é aquela venda mais rápida. Não é aquela venda complexa. Só te interromper rápido, enquanto você vai falando, até para a gente não dar o spoiler aí, o pessoal vai colocando aí embaixo quem acredita que vendas é talento e quem acredita que vendas é ciência. E aí vai colocando aí, quem acredita, vendas é talento ou é ciências para vocês? E aí o Edu vai explicando. Assim. Pessoal, quando vocês colocam, eu vou pegar o carregador, hein? Moza, vai falando aí, peraí. Beleza. Tá acabando, eu não carreguei o celular, cara. Vai lá. Aqui é improviso, vai tocando aí. Vendas é improviso, gente. Então vocês estão vendo na vida real mesmo. O bom vendedor ou aquele que
sabe improvisar, ele tem que se virar nos 30 aí. A Amanda pediu para explicar o que é B2C e B2B. B2B é venda de empresa para empresa. Quando você trabalha numa organização e vende, por exemplo, um software ou uma consultoria de marketing ou uma venda de um marketing digital. Então, você tem uma empresa jurídica, é claro que são pessoas se relacionando sempre, mas você tem alguns passos que você tem que passar por compras, pelo advogado, por aprovação. É uma venda colegiada, mais pessoas definem isso. Então, é uma venda de empresa para empresa, são vendas maiores, mais complexas, vendas aí de alguns milhares e milhões de reais. B2C é venda vareja, quando você tem um negócio e você vende para um consumidor final. Então, você tem uma empresa ou um comércio e você vende de 1 para N, ou seja, aquele negócio, aquele produto, você consegue escalar vendendo para muitas pessoas, né? Então, isso é o B2B e B2C. Vó, eu tô vendo que muita gente está falando aí que é talento. Legal, vamos colocar. Quem acha que é talento e quem acha que é ciência e técnica? Vamos colocar aí. Ô, moço, achei legal aqui, ó. Eu achei legal que o Leandro Escobar, aqui ele colocou: cuidado com a malandragem, excesso de persuasão, isso não cola mais. Eu falo, depende, cara, depende, porque quando você está numa venda complexa, eu vou te dizer que realmente eu acho que não cola mais, mas ainda tem muito aquela venda por impulso e as técnicas de persuasão, os gatilhos mentais funcionam bastante, né? A gente percebe isso muito no dia a dia, sentado, né, frente a frente. E muitas vezes você usa umas técnicas fortes de persuasão, de gatilhos mentais, que convence aquela pessoa. E aí depois, no pós-venda, você começa a fazer aquele trabalho. Porque se você não usa essa técnica mais agressiva de persuasão, a pessoa não compra. É mais ou menos aquela história do livro, né? Rápido, devagar, 2 formas de pensar, né? Forma rápida de pensar, 2 mais 2, 4, beleza. A forma difícil, 27 vezes 330. Putz, você vai pensar para fazer essa conta. Então, tudo aquilo que você não precisa pensar, andar de bicicleta, dirigir, você não pensa mais para fazer isso. Você pensa rápido. Então, a sacada do vendedor também é conseguir fazer com que a pessoa lá na ponta diga sim, aceite no emocional, né? Porque se ela começa a pensar muito, fazer muita conta, ela não compra. Aí eu estou falando aqui muito mais do B2C, né? Uhum. Obviamente, quando você vai para um B2B, que é a venda para empresas, as técnicas, né, tipo um solution selling, um spin selling, você precisa trabalhar mais para entregar o ROI, né? Você tem que saber o plano de negócio do cliente. E a gente usa isso no B2C também, né? Mas é importante a gente saber, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, ó, talento, o pessoal falou aqui, ó, vender é ajudar o cliente a tomar decisão. Perfeito. Deixa eu só pegar um contraponto aí. É a mistura, aí, né? Talento mais técnica, o pessoal tá falando aqui. Deixa eu pegar um contraponto aí. Primeiro, a Tatá, minha sobrinha, tá aí. Beijo, Tatá. Beijo para todo mundo aí. A live vai ficar gravada 24 horas sim, tá? Dá para assistir depois. Tá gravando, né, Edu? Vai ficar 24 horas, né? Vai ficar e tá gravando também. Depois a gente vai disponibilizar pro pessoal. Beleza. Assim, o que é legal no B2, assim, eu vi que muita gente do B2C, cara, gente fera aí, Andressa tá aí, Tiagão tá aí, assim, acreditam muito em talento, né? Por quê? Porque essa galera, eles têm um talento nato para vender. Só que é importante eu falar que no B2B é diferente, ou assim, eu já vi vendedores ou pessoas que eram engenheiros, contadores, psicólogos, que achavam que não tinham capacidade nenhuma de vendas e começaram a estudar as técnicas e viraram melhores vendedores do que aqueles que tinham talento. Então, assim, qual que é o recado que eu quero dar? Você que não nasceu com aquela habilidade de vendas, né? A gente fala assim, por exemplo, vou usar um exemplo assim, ó. O carioca, ele é um povo acolhedor, né? Simpático, extrovertido. Então, a gente fala assim, ó, todo carioca nasce vendedor. Depois ele decide o que vai fazer quando fica adulto, né? Então, assim, quem não nasceu com a capacidade de venda extrovertido, se estudar técnica, vai virar um vendedor, às vezes, melhor do que um cara talentoso. Então, assim, esse é um recado importante, porque tem gente que fala assim, cara, eu queria vender um produto, eu queria ser um influenciador, eu queria ter um canal, eu queria estar mais forte no digital, mas eu não sei vender. Então, assim, para essas pessoas mais introvertidas, a técnica supera o talento se você estudar. Então, assim, busquem ferramentas e técnicas de vendas que o esforço ele vai superar o talento, se o talentoso parar na corrida. Então é importante esse contraponto. Eu acredito em talento nato também, mas a técnica, quem estudar, vai se tornar um vendedor talentoso. Eu acho que
Beleza, deu uma congelada aí. Travou? Congelou, né? Vamos lá. Voltou? Voltou. Então, assim, é um mix dos dois. O talento ajuda aqueles que já nasceram com aquela habilidade, mas quem treinar muito vai virar um bom vendedor também. E assim, e o bom vendedor não é mais a palavra de lei, né, Edu? A gente vai falar assim, o vendedor tem que ser empreendedor agora. Ele tem que entender de finanças, de fazer cálculo de retorno, de mostrar para o cliente que ele vai ter valor, vai ter. Assim, o vendedor tem que se transformar num empreendedor. Não importa se você é empreendedor mesmo, ou se você é um intraempreendedor. Se você é funcionário, mas você pensa com cabeça de dono no negócio. Perfeito. E aí, assim, seguindo essa linha do que você falou, a questão do talento, tem muita gente que está aí participando, né? Sabe que... Congelado, não sei se é para mim. Tô. Tá ouvindo aí? Sim. Então, o pessoal sabe que eu adoro música, que eu toco, né? A gente vai ter semana que vem até uma live musical. E assim, a gente percebeu muito isso, né? O cara que tem talento, nasceu com dom, canta bem, consegue pegar rápido, tocar. E aquele cara que tem esforço. E os melhores músicos são aqueles que se esforçam. O Gui até tá aqui, que é músico, né? O Guilherme Montanari. Cara, se você treinar 4, 5 horas por dia, guitarra, você vai virar um baita de um guitarrista, sem ter talento nenhum. E aquele cara que tem talento, ele pode ser péssimo, porque tem o talento, mas não estudou, ficou sentado lá esperando só o dom resolver. Então, eu não acredito que não é só na venda, mas eu acho que em tudo na nossa vida. Se não tiver esforço, muito trabalho, estudo, ir para cima, você enterra o seu talento, né? Isso até é bíblico, né? Que Deus te dá um talento e você tem que, na verdade, fazer isso frutificar, né? Você tem que dar frutos com aquilo que você tem de talento. Agora, se você não ir atrás, não experienciar aquilo, não desenvolver e estudar cada vez mais, vai morrer, né? Então, pessoal, vocês pegaram a caneta, rapidinho aqui, um pouco do que a gente falou. E técnica de B2C, de B2B, que funciona muito no B2C, de uma forma muito simples. Aí o Moza complementa aqui. Escreve no papel spin. E aí quem está aqui participando, que o Moza convidou, eles vão saber isso simples, né? Spin selling, como é que funciona. Mas, na prática, como é que é esse spin selling? Né? Como é que ele vai funcionar? Escreve lá S, depois embaixo P, embaixo I e depois o N. E aí o S, ele é situação. Quando você vai vender alguma coisa, você precisa saber qual a situação do seu cliente. Saber qual a situação dele. A situação real. Saber tudo da vida dele, conhecer o máximo possível, que é aquela sondagem que você faz. Depois que você vai para o P, você vai descobrir o problema que esse cara tem. E isso não é básico. Para quem está aqui, isso é básico. Descobrir o problema do seu cliente. Beleza. Básico. Só que normalmente as pessoas esquecem do I. Né? E aí o moço vai concordar comigo. A galera esquece qual que é a implicação que esse problema causa na vida da pessoa. Eu posso ter um problema que tudo bem. Por mim, tudo não tem problema. O meu problema agora é falta de dinheiro. Porque caiu os negócios, está faltando dinheiro, etc. Mas tá bom, mas eu tenho uma vida tranquila, a geladeira tá cheia, eu consigo resolver. Então, para mim, isso não é um problema que implica em nada. Ou não. Tem uma implicação grande, porque essa falta de dinheiro, eu não estou conseguindo comprar comida para pôr em casa. Então, se você entende a implicação do problema, é aí que você vai conseguir saber se essa pessoa tem necessidade de solução ou não. E aí você vai para o N, que é a necessidade da pessoa solucionar. Então, descobre a situação, vai para o problema, que é o P do problem, depois o I do implication, qual a implicação disso na vida dela e a necessidade dessa pessoa. Se ela não tiver necessidade de solucionar, você não vende. E aí é onde... Aí eu queria que você falasse, moça, que é das perguntas, né? Sim. Que é mais ou menos o coach, né? Que faz as perguntas eu vou conectar e a pessoa compra. Eu vou conectar, assim, eu vi, por exemplo, tem uma pergunta que aí o network é importante. Network é importante sempre, criação de relacionamento, em tudo na vida que a gente faz. É claro que no final a gente vai falar de uma técnica nova, que as empresas ainda acham que a construção de relacionamento é o melhor perfil de vendedor. E isso está mudando um pouquinho, então daqui a pouco eu voto nisso, tá? A Dani Mendes perguntou para a gente a questão de valor versus preço. E o Spin Selling, ele fala exatamente isso. Então,
O Edu pegou, depois, Dani, dá uma olhada no Spin Selling que vai te ajudar nos teus negócios e nas tuas vendas de posicionar teu produto. Por quê? O Spin Selling ele surgiu lá atrás porque as empresas elas não acreditavam, não que não acreditavam, um grupo de pesquisadores analisou que as vendas baseada em sondagem, superar objetivos e técnicas de fechamento, que era o modelo simples de venda de varejo, não funcionavam para algumas empresas de vendas mais de valor, de técnicas complexas. Então as empresas de tecnologia começaram a acompanhar por que alguns vendedores eram talentosos, eram vendedores estrelas e outros não. Por exemplo, o mesmo produto, um vendedor vendia por 80 mil dólares, 80 mil reais, e o outro conseguia vender por 100 mil reais ou 100 mil dólares, um produto que era muito parecido. Então, essas técnicas, como o Edu falou, de perguntas abertas, fechadas, a implicação, colocar isso na mente do cliente, endereçar o valor antes do preço, é fundamental e essa técnica ajuda a fazer isso. Por quê? Um Fiat 147 ou um Fiat 500, por exemplo, ou um Fiat Uno, vende muito mais do que uma Ferrari. Vocês não concordam? Não vende muito mais? Muito mais. Mas uma Ferrari tem muito mais valor, não tem? Na hora da venda. Então, assim, você vai se posicionar no mercado como um Fiat ou como uma Ferrari? A decisão é de vocês, não tem certo ou errado. Eu só estou mostrando aqui como endereçar valor e como o teu cliente percebe o valor do teu produto, do teu negócio, da tua consultoria na ponta. E aí, conectando com isso, tem uma prática que eu gosto e o Edu também gosta, que é neurociência ligado com neuromarketing, neurovendas. O cérebro só funciona de duas maneiras, pessoal. Isso pode ser cerebral, pode ser fisiológico, ou pode ser até bíblico, tá? Então, assim, uma pessoa só vem pela dor ou pelo amor, correto? Não é isso o princípio básico da religião? Uhum. E o cérebro só se movimenta por duas coisas. Ele se movimenta para evitar a dor ou para buscar prazer. Sempre, qualquer ser humano, qualquer ser vivo, ele só movimenta-se para superar ou evitar a dor ou para buscar prazer. Então, assim, as técnicas de vendas, elas entram na mente do consumidor, por quê? Para você ajudar ele a sanar uma busca, ajudar uma dor que ele tem. A minha empresa hoje está perdendo lucro. Como é que eu vou trazer uma solução para você que vai estancar esse problema de perda de lucro e vai trazer mais lucro para a sua empresa, se possível, reduzindo o custo e gastando menos dinheiro? Ah, eu quero fazer uma prática de inovação na minha empresa, comprar um novo maquinário para vender mais, colocar mais tecnologia para ser mais produtivo. Então, vocês viram, uma coisa a gente resolve a dor do cliente, tem um problema, estou sangrando, você pode me ajudar? Claro que eu te ajudo. Vou fazer um diagnóstico, vou fazer perguntas, vou entrar na implicação e vou te mostrar um cenário para você resolver a tua ferida. Ou então o contrário, eu quero melhorar, eu estou bem de vida, estou performando, eu quero fazer mais ainda do que eu estou fazendo. Opa, esse é um cara que vai por prazer, então eu vou ajudar ele a atravessar aquela ponte e realizar um sonho. E basicamente, qualquer metodologia, Spin Selling, Target Account Selling, Solution Selling, elas têm momentos diferentes, porque cada uma entra numa fase mais funda de funil, mas na essência é a mesma coisa. É você entender o problema, diagnosticar, tirar uma foto, tirar a objeção, mostrar para o cliente naquele ensaio mental, você falou do coach, como é que eu faço perguntas. Então, o segredo é muito mais saber perguntar do que ter respostas prontas e levar o teu cliente para esse caminho suave, aonde ele vai resolver um problema ou ele vai atingir uma nova benfeitoria, uma nova inovação ou resolver alguma coisa que ele quer na empresa dele ou na vida dele. Perfeito, perfeito. E aí, moça, a gente entra num ponto, né, que tudo isso a gente consegue melhorar, e aí é uma grande sacada, né? Uma grande sacada é você... Esse processo, ele pode ser muito difícil ou ele pode ser facilitado. Uhum. E aí eu vou puxar a sardinha um pouco também para o marketing, né? Perfeito. Que é uma área, porque o grande ponto é... Só antes de você falar de marketing, Edu, vamos pedir para o pessoal colocar aí embaixo. Se eles acham mais que as pessoas mudam de vida ou compram coisas para transformar sua vida mais por dor ou mais por prazer? Fala aí, pessoal. O que vocês acham? Que o ser humano se movimenta dúvida mais por dor ou mais por prazer? E aí fala um pouco de marketing enquanto o pessoal vai colocando aí. Depois dessa crise, acredito que o cliente voltará a ser rei. O Leandro colocou aqui. Tem que voltar, tem que voltar. Vamos lá. Por que eu estava falando isso? Porque a gente tem todas essas técnicas e aí tem uma sacada muito grande
que é utilizado hoje em dia, e a gente tem o privilégio de viver uma época que a gente tem ferramentas que ajudam a vender. Essas técnicas todas foram criadas lá atrás, e ela continua funcionando porque ela fala de comportamento humano. Então, a gente vai conseguir, né? Então é isso, é a dor, é o prazer, não adianta, é o instinto, muitas vezes vai para o reptiliano, então a pessoa toma decisão no emocional. Então, assim, o ser humano continua sendo o mesmo, ele não mudou. Mas a gente hoje tem ferramentas que lá atrás não existiam. Então, quando eu vou comprar uma coisa, se você já conseguiu preparar esse terreno, facilita a sua venda. Esse é o primeiro ponto. Então, se você fez um marketing bem feito, se você construiu a autoridade do seu produto ou a sua autoridade como vendedor. Então, lá na live que a gente fez, a primeira, eu falei muito nessa questão de você construir a sua marca pessoal. Eu vou comprar de uma pessoa que eu confio. Se eu consigo construir uma autoridade, que eu sou uma pessoa confiável, que eu sou uma pessoa do bem, que eu sou uma pessoa de valor, que eu sou uma pessoa que quer o bem do outro, que quer o bem da outra pessoa. Então, quando eu for vender, as pessoas vão comprar de mim porque elas confiam em mim. Então, esse processo de perguntas, o processo de sondagem, o processo de eu querer ajudar o outro nesse processo da venda, se eu conseguir ganhar a confiança e eu já tenho uma autoridade, é muito mais fácil para vender. Então, e até, não sei quem tinha colocado aqui, né, que aquela coisa de malandragem não funciona mais. Gente, se você perder a confiança, você perde a venda. Né? Então, essa relação emocional também, que a pessoa vai olhar para você e falar, pô, esse cara é bom, esse cara está realmente preocupado comigo, esse cara realmente está querendo resolver o meu problema, né? Ajudando a trazer essa solução. A venda vai acontecer. A venda vai acontecer muito mais fácil quando a outra pessoa confia. E aí essa técnica, ela vai ser diferente. Se você começa a ficar desconfiado do cara que está te vendendo, você já começa a criar bloqueios. Esses bloqueios vão ter mais objeções, e aí vai ser muito difícil o vendedor quebrar, porque você meio que já se blindou. Então, eu acho que a transparência, construir sua autoridade, quando eu falei de construir a marca, se exponha, faça seus vídeos no Insta, divulgue a sua cara, mostra que você é uma pessoa correta, que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa que ajuda o próximo, que você é uma pessoa boa, que isso vai te ajudar também na venda. Ó, o pessoal colocou aqui, moça. Deixa eu ver aqui, ó. Mais por prazer, ó. Empório do Aço aqui colocou mais por prazer. Às vezes pela dor. Eu acho que depende do momento, né? A gente fez uma brincadeira séria com vocês. Então, a gente acabou de usar uma técnica de marketing e vendas. A gente já tem um público qualificado aí, então a gente sabe exatamente que botões que a gente aperta com vocês aí. Então, assim, quem falou prazer, a gente já sabe criar uma rota, né, de trabalhar com vocês, com técnicas e gatilhos, que a gente vai direcionar a venda para vocês muito mais por prazer. Aqueles que colocaram dor, a gente já mapeou vocês também, a gente já fez um trabalho de marketing aí com vocês e vendas, que se a gente pegasse cada um de vocês, a gente já saberia aí no conceito de neurociências como direcionar os gatilhos para cada um de vocês. Então, a gente acabou de fazer aqui em vida real com vocês um exemplo de como prospectar, de fazer marketing e vendas. Por exemplo, eu tenho um amigo, e aí isso vai muito do conceito que o Edu falou do cérebro reptiliano, né? Ou da formação que a gente teve de vida, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é casado com a esposa dele, é claro, né? E assim, ele teve uma vida menos privilegiada. Tudo que ele tinha que fazer na vida era esforçado, era uma vida difícil, veio de uma família humilde, então o carro que ele comprou tinha que ser um carro que ia e voltava, que não dava problema. A mulher dele não, já foi criada num berço mais privilegiado, então tinha comida na mesa, tinha conforto. Então, assim, até hoje, mesmo tendo dinheiro, a escolha dele é sempre pela dor. Por quê? Porque a base mental dele é essa. Então, ele sempre compra baseado na dor. Tem que funcionar, não pode quebrar. A mulher dele não. Tudo ela compra por prazer, porque ela teve uma infância muito mais privilegiada. Então, assim, é o carro mais confortável, com mais requinte. E não tem certo e errado, pessoal. O importante na técnica de vendas e marketing é entender a cabeça do seu consumidor. Não importa se é uma empresa ou não importa se é o consumidor lá final, como é que você ativa esse gatilho? E como o Edu falou, a técnica de venda do gatilho não é malandragem.
Por quê? Porque você está ajudando aquela pessoa a sair do íntimo dela, daquele desconforto que ela tem, e ajudando a resolver aquela dor naquele momento. Desde que seja, como o Edu falou, aqui a gente está falando de pessoas sérias, de venda de confiança, de que realmente o seu produto ou o seu serviço vai tornar aquela vida daquela pessoa melhor. Esse é o ponto. E um ponto tão importante quanto hoje, mais nesse momento da crise, né, Edu? A gente está vendo empresas caírem por terra e outras crescendo. Além da venda, é a entrega. Então, assim, se aquela pessoa que confiou em você, que ela te deu um voto e comprou, e a entrega não for tão boa quanto, ela não volta mais. Então, assim, você pode usar técnica sim, você pode ser um coach de vendas, de ajudar o seu cliente a superar uma dor ou buscar aquele prazer, mas aquela entrega tem que ser tão boa ou melhor quanto a venda, senão ele não volta nunca mais. Perfeito. Perfeito. E o pessoal está colocando aqui, moça, várias pessoas falando, né? Essa questão da dor e prazer, ela mexe muito mesmo, né? E às vezes até colocaram, é a dor pelo prazer. Talvez no B2B é mais pela dor, porque o cara quer solucionar lá um problema que está doendo. O B2C é pelo prazer. Mas eu acho que no final, o ser humano, é o que você falou, né? O ser humano, ele evita ao máximo a dor, né? E ele busca o prazer. Então, tudo aquilo que convergir para isso vai ajudar. Então, até no nosso caso, né? Quando a gente vai lá e vende um curso, né, na área da gastronomia, a pessoa ela vai fazer aquilo por prazer, porque ela ama a gastronomia, mas ao mesmo tempo ela vai suprir uma dor, que talvez é a falta de dinheiro em casa, e ela vai ter uma renda extra, ou ela vai conseguir ter um emprego, porque ela está desempregada e aprendendo esse ofício, ela vai montar a empresa, vai conseguir ganhar dinheiro. Isso é um exemplo só, né? Mas quando a gente vai para uma venda também complexa, a gente fala assim, não, você vai solucionar a dor. Mas o cara que você vende na empresa, talvez aquele gerente, aquele diretor que você vendeu a solução para suprir a dor, você está entregando um prazer pro cara, porque o cara vai ser reconhecido lá dentro, o cara vai se sentir bem porque ele trouxe uma solução nova para a empresa, e essa solução vai fazer o status dele subir. Então o cara naquele momento, né? Então eu acho que acaba tendo uma mistura muito grande de prazer, de dor, mas o que a gente tem que saber, que até colocaram aqui, só relacionamento não vende, exatamente, é relacionamento, mas ao mesmo tempo entender que a outra pessoa, ela precisa crescer com aquilo que você está fazendo. Independente se é um produto, se é uma bijuteria, se é uma roupa, se é um tênis, não importa. O importante é que você olhe para o outro e saiba, pô, legal, o que eu estou entregando para ela vai fazer diferença na vida da pessoa. Isso eu acho que a gente precisa humanizar mais, sabe? Humanizar mais com uma pegada de foco em resultado, foco em trazer dinheiro para a empresa, foco em ganhar comissão, mas humanizado, sabendo que, na essência, você está fazendo algo pelo outro e fazendo algo por você, para sua família. Acho que daí a coisa... Ó, até colocou aqui, ó, gastronomia me curou. Então, assim, a gente, quando também trabalha como vendedor, a gente precisa se valorizar mais também, né? Saber que o que a gente faz, o impacto que a gente causa na vida do outro é impressionante. Ou o impacto que a gente causa na outra empresa. Porque muitas vezes uma empresa, ela pode estar falindo e uma solução que você entrega para ela, você salva a empresa, você salva o emprego de várias pessoas dessa empresa e você está salvando famílias. Então, Edu, mesmo no mercado de TI, eu acredito muito nisso. Né? Sim, total. Assim, tem um ponto que eu acho que ele vale para os dois, tanto para o B2B como o B2C, é assim, quando você faz uma boa venda, você vende sem vender, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui, sei lá, essa caneca aqui. Eu não falo assim, Edu, olha que legal essa caneca que alguém me vendeu. Eu falo assim, Edu, olha que legal essa caneca que eu comprei. Você não fala isso? Ou um relógio. Quando você compra alguma coisa legal, você não fala. Então, assim, tanto no B2B como no B2C, as técnicas apuradas levam assim, a venda boa é aquela que o cliente compra sem sentir que está comprando, sem que foi uma venda agressiva. E você pega ele desde o começo da jornada até o meio da jornada e o final, e a compra acontece de uma maneira leve. E ele vira parceiro, ele fica conectado com você. E aí você falou da questão de tecnologia, né? Tô vendo que tem pessoal fera aqui,
Gilberto da G2 está aqui. Gilberto é um dos empresários, para mim, mais admiráveis aqui no Brasil. O cara tem uma história belíssima, um dos principais homens de negócios do ramo da SAP. E aí você falou da missão nobre. Seja você trabalhar para que aquela pessoa se transforme em um sonho, como um chefe de cozinha, que ele era um funcionário de uma multinacional, decidiu viver o sonho, resgatou a vida por causa da cozinha e hoje está empreendendo. Na SAP a gente falava, ó, a gente está ajudando as melhores empresas do Brasil a melhorarem a sua gestão, refletindo no PIB do Brasil. Então, assim, você no final do dia vai dormir sabendo que você está fazendo uma missão em escala nacional, em escala global, melhorando o compliance, a gestão das empresas, que vai refletir na vida de milhares e milhões de humanos. É isso aí, acho que a satisfação da venda, seja para um cliente lá na ponta, que, por exemplo, está comprando um curso de gastronomia e está transformando a vida dele, ou de uma empresa que ela trabalha com vendas complexas, mas que no final do dia você vai melhorar também o ecossistema, a sensação e a satisfação é a mesma e uma relação entre seres humanos, como você falou. Perfeito. A Aninha, desculpa, a Aninha, vou só conectar e já te dou a palavra. A Aninha Mendes manda um beijão, Aninha, família que eu adoro. O irmão dela é o meu amigão, a gente começou juntos tecnologia, um dos caras que mais manja de tecnologia nesse país. A Aninha perguntou como identificar se o cliente é mais orientado pela dor ou por prazer. Essas técnicas, Aninha, dá uma olhada em Solution Selling, Sprint Selling, dá uma olhada em Challenger Sale, que você vai entender. Aí nas perguntas, você, no mapeamento, no diagnóstico, você identifica qual que é o perfil do teu cliente e para onde ele está mais inclinado, tá? Perfeito. E aí, assim, pessoal, é o seguinte, eu vou pedir para o Moza falar um pouquinho do Challenger Sales, que eu acho bem legal, tá? Depois a gente falar também um pouco sobre Growth Hacker. São termos de hoje em dia, você pode achar meio técnico e tal, a gente vai falar de uma forma muito simples, muito básica, mas que assim, a gente precisa ter consciência dessas competências. E por quê? O profissional do futuro, independente da área, tá? Independente da área, pode ser qualquer área que você trabalhe. Para mim, para o Moza, para muitos que estão aqui vão concordar, todo mundo é vendedor. Porque você vende sua ideia, você vende seu ponto de vista, você se vende. Então, se você quer ter sucesso na sua vida profissional como empresário, tem que se vender e tem que saber. Então, é o seguinte, gente, ó, a gente escreveu aqui várias coisas aqui sobre Solution Selling. Eu estou montando um grupo no WhatsApp só para a gente falar, aprofundar sobre todos esses assuntos que a gente está falando. Então, quem mandar uma mensagem no direct depois para mim, eu vou montar esse grupo. Vou colocar o Moza dentro desse grupo também, tá? Para poder participar. E a gente trocar. Para quê? Se você tem algum problema pontual na sua empresa, manda essa dúvida lá no grupo. Vai ter várias pessoas boas para contribuir na solução desse problema que você tem na sua empresa. Então, a gente vai fazer isso para poder ajudá-los também. Só mandar seu contato, seu celular por direct aqui no Insta, que a gente vai adicionar você no grupo. E aí eu mando a foto de todos esses rascunhos que a gente fez, tá? Edu. Moza, eu queria que você falasse rapidamente aqui do Challenger Sale, eu acho que é bem legal, falar um pouquinho de uma forma bem simples para o pessoal entender. E, galera, vai anotando todos esses insights que a gente está colocando aqui, porque eu tenho certeza que aplicando no dia a dia, você vai melhorar o negócio. Maravilha. Só acrescentando um ponto aí, quem está na live e ainda não se considera vendedor, estuda e tem que virar vendedor, independente do seu nicho, ramo de atuação. Você tem que saber vender. Assim, a economia americana é o que é, porque todo americano é um vendedor nato. Então, assim, vire vendedor. E aí a gente tem uma galera no grupo aqui, pô, tem o Gilberto aí, tem o Adriano Tristão, abraço, Adriano. Adriano é um exemplo pra gente, é uma franquia irmã que a gente acompanha e tá sempre ali ligado, porque vamos fazer melhor, porque senão o pessoal vai fazer melhor lá, os caras são feras, então essa competitividade sadia também é bom no espírito de vendas. Abração aí pro Adriano e pra Fabiola. E só que assim, quem já é vendedor nato, que nem o Adriano, o Gilberto, o Milano, o Will tá aí, Tiagão, André, quem já é vendedor top, tem que pensar como empreendedor. Chega, você não é mais ou investidor. Para mim, o vendedor que está no nível de excelência, que já é sênior há muito tempo, agora tem que começar a estudar e pensar como investidor e empreendedor. Já foi. Habilidade de venda você já tem. Agora você tem que ter cabeça de dono, saber fazer mais com menos,
visar lucro, enfim. O vendedor sênior já está num outro patamar. Não parou não, amigo, porque essa galera que não é vendedor vai chegar em você e você tem que ir para outra, tá? Conectando, vou falar do Challenger Sale. Challenger Sale é a metodologia mais nova na área de B2B. Poucas empresas conhecem e poucas empresas estão usando. As empresas de tecnologia, Edu, não por menos, dos 10 homens mais ricos do mundo, 8 são da área de tecnologia. Então, assim, é uma empresa que, por números, prova que tem valor. Não é só marketing, é por resultado. Então, assim, os caras mais ricos do mundo são os caras de TI. Por quê? Porque os caras aprenderam que era importante ter um produto bom, ter um marketing bom, uma entrega boa e uma máquina de vendas. Então, assim, esses caras se especializaram em técnicas e máquinas de venda. Então, assim, por isso os caras são os mais ricos do mundo. Então, assim, todas essas técnicas nasceram em tecnologia da informação, empresas de alta performance. E agora, com a tecnologia sendo democratizada, todo mundo passa a ter acesso a esse tipo de técnica também. E o Challenger Sale é a última técnica que foi lançada. O que é o Challenger Sale, Edu? Uns caras cabeças aí estudaram 6 mil vendedores de altíssima performance. Como que esses vendedores que já eram de alta performance conseguiam mais performance que os demais? E fizeram uma pesquisa aí de alguns anos em cima desses caras. E aí, o final dessa pesquisa resultou-se na metodologia chamada Challenger Sale. O que é o Challenger Sale? Eles definiram ali algumas características do perfil ideal do Challenger Sale. Então, assim, são 5 perfis de profissionais que eles identificaram. Um é o hard worker, é o cara que trabalha duro. O outro é o The Lone Wolf, o lobo solitário. O relationship building, que é o construidor de relacionamento. O challenger, que é o desafiador. E o problem solver, que é o cara que é o solucionador de problemas. Desses 5 perfis, qual que você acha que foi o perfil que teve mais resultado ou que teve melhor performance de todos? Coloca aí, pessoal. Qual que vocês acham? Foi o trabalhador duro, o lobo solitário, trabalhador duro, lobo solitário, o construtor de relacionamentos, o desafiador ou aquele que soluciona problemas, o solucionador de problemas. Qual que vocês acham? O que você acha do que as empresas acharam que ia ser a resposta? O que eu acho? É o desafiador? O desafiador é o que o Challenger descobriu. O solucionador. Não, as empresas acharam que era o consultor de relacionamento. Por quê? Porque a gente acredita que o network é a coisa mais importante que a gente tem. Certo. Só que identificaram que não é isso. Então, as empresas ainda estão contratando aquele famoso farmer, aquele cara que constrói relacionamento, toma cafezinho. Tá errado, cara. Por quê? O cliente, assim como a gente, ele quer ser provocado.